Olá, 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 meu aluno DLX, tudo bem com você? Então, olha só, aula passada a gente viu PROC-V, começou a ver aí essa parte do endereço relativo, viu também a parte de alças de preenchimento. Vamos andar com isso. A gente vai seguir agora para o endereço absoluto e a gente vai estudar 4 questões de prova. Eu falei para você que ia ter questões, vão ter aqui essas questões que a gente precisa para entender esse conceito. Bora lá então estudar? Vamos lá, começando agora então. Um exemplo para a gente estudar o endereço absoluto. Deixa eu dar um zoom aqui para gente, né? Olha só. Bom, então o que eu tenho nesse exemplo? Presta atenção. Eu tenho aqui um banco e esse banco ele empresta dinheiro, né? Banco bonzinho e tal, né? Então ele empresta dinheiro e o gerente falou assim: olha só, eu quero que você coloque lá no Calc, tá? Faça uma planilha e coloque lá de 1.000 em 1.000 até 50 mil. Eu coloquei aqui até 4 mil, tá? Mas até 50 mil, vamos dizer assim, para dar mais trabalho, né? Ficar mais dramático aqui o nosso exemplo, né? E eu quero que você calcule quanto que o cliente vai pagar no total quando ele vir fazer um financiamento no banco. Então, por exemplo, se esse cliente ele fizer um empréstimo, um financiamento para pagar em 12 meses, percebam aqui que ele vai pagar como juros, olha só, 36%. 36%, certo? E se ele for pagar em 24 meses, ele vai pagar essa taxa de juro de 74,40%. Então tem essa diferença. Então, qual foi? O que eu fiz aqui no plano de 12 meses? Qual foi o cálculo que eu fiz? Olha só, eu coloquei aqui A9 multiplicado por B3 dentro de parênteses, por causa da prioridade, né? Apesar que nem precisaria aqui, né? Mas, enfim, fica mais visível, mais fácil para você entender, porque eu não quero que você pense nesse momento em matemática, eu quero que você pense no calque. Então, eu fiz A9, que é onde eu tenho aqui o valor, olha só, multiplicado por B3, que é a célula que eu tenho a taxa de juros para 12 meses, e aqui mais a 9, porque se eu fizer só o que está dentro dos parênteses, o que eu vou ter? Eu vou ter apenas a taxa de juros e eu quero todo o valor, ok? Feito isso, o que eu pensaria depois de ter aprendido em endereço relativo, alça de preenchimento, né? Copiar, colar, tudo aquilo. Eu viria aqui na alça de preenchimento da célula B9, onde eu tenho ali 1.360, duplo clique na alça de preenchimento, e se eu tivesse ali o valor de financiamento até 50 mil, concordam comigo que já estaria tudo feito, tudo preenchido? Estaria. Só que, presta atenção o que acontece aqui. Acontece que não deu certo. Vou te explicar por quê. Olha só, nesse caso, eu não posso usar o endereço relativo. Eu fiz aqui o cálculo, como eu mostrei para vocês, entre parênteses A9 multiplicado por B3 mais A9. Bom, aqui na linha de baixo, copiando, como é que vai ficar? A10 multiplicado por B4 mais A10. Deu errado, gente. Por quê? Porque tem que ser A10 multiplicado por B3. Olha só, a taxa de juros para 12 meses não é 74,40, é 36%. Tá? Agora aqui, A11 multiplicado por B5. Eu nem tenho nada na célula B5. Nadinha, nadinha, nadinha. Percebem? O que está acontecendo aqui? Todos os endereços de células estão variando, né? Porque eu estou trabalhando com endereço relativo, mas não é isso que eu quero agora. Nesse momento que eu preciso é o endereço absoluto. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Então, vou desfazer tudo isso aqui. Eu vou vir aqui na frente da célula, do endereço de célula B3, olha só, eu vou selecionar ele aqui. E eu vou pressionar a tecla F4, olha só. F4, o que ele fez? Ele colocou um cifrão na frente do B, um cifrão na frente do 3. Não esquece esse atalho.
Tá? Atalho de planilha eletrônica é difícil cair em prova. No entanto, olha aqui, deixar grandão aqui para você olhar. No entanto, esse atalho, ele de vez em quando está nas questões de prova, tá? O F4, ele vai colocar o cifrão ali, né, do endereço absoluto. Se você pressionar de novo, ele vai colocar só na linha, ou só na coluna, ou deixa o endereço relativo. Ele vai circundando, tá? Ele vai circundando. Você pode testar aí no seu calque também. Então, posso pôr manual, professora, se eu não quiser colocar ali com atalho F4? Pode. Tá? Pode pôr manual também esse cifrão B, cifrão 3. Então, perceba que quando a gente trata de planilha eletrônica, eu já falei isso para você, nós temos símbolos. Se eu falar para você do e-comercial, que símbolo, o que você vai lembrar desse símbolo? O concatenar. Se eu falar para você do pontinho, né? Lá no Excel é o exclamação e no Calc o pontinho é a referência entre planilhas. Se eu falar para você do cifrão, eu estou falando do endereço absoluto. Se eu falar para você do chapeuzinho do vovô, eu estou falando para você da exponenciação. Então, perceba que a gente tem símbolos engessadinhos, ou seja, símbolos que não mudam, certo? Então, sempre que você vir cifrão ali no endereço de célula, né? Não é um valor, né? Ah, eu tenho real cifrão 5.000. Ah, não. Mas em frente ali a letrinha ou barra E, né? Ou E, o número que indica o endereço de célula, aí, meu amigo, isso é endereço absoluto, tá? Não esquece disso. Então, feito isso, tá? Eu venho aqui, duplo clique, poderia ser Ctrl+C, Ctrl+V, todas aquelas maneiras que a gente estudou de copiar e de colar, que eu vou até relembrar aqui para você. Olha só. Todas essas maneiras que a gente estudou, eu poderia ter feito ali para copiar, então, essa fórmula. Eu usei o duplo clique na alça de preenchimento. Perceba o resultado. O que eu tenho aqui? A10 multiplicado por B3 mais A10. Na célula de baixo, olha só, A11 multiplicado por B3 mais A11. Na célula de baixo, A12 multiplicado por B3 mais A12. Perceba, o que não tem cifrão é endereço relativo e varia conforme eu copio esse endereço de célula para outras células do Calc. Já o que tem cifrão é endereço absoluto e nunca vai variar, certo? Professor, estou com muitas dúvidas. Ok, então a gente vai fazer o seguinte agora, olha só, muitas dúvidas. Jesus, vamos achar onde é que está aqui. Aqui, essa mocinha que eu quero. Olha o que a gente vai fazer agora. Treinar. Então, a gente vai resolver aqui 4 questões de prova, que são questões, assim, bem antiguinhas, mas continuam caindo dessa forma. São questões selecionadas, assim, a dedo, para que você entenda esse conteúdo, tá? Você entenda. E depois disso é você treinar, né? Bastante treino, porque esse é um conteúdo bem importante, então, para a tua prova. Então, a gente vai começar aqui, são 4 questões, porque cada questão traz uma situação diferente de como isso pode cair na tua prova. Tá? Então, são necessárias essas questões aqui para a gente realmente aprender. Então, veja, nós ainda estamos no processo de aprendizado. Embora a gente tenha questões aqui, nós estamos no processo de aprendizado ainda, ok? Então, vamos lá, olha só. Primeira questãozinha. O valor da célula C1 e os valores da célula C2 e C3, após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento para C2 e C3, serão. Então, que o examinador ele quer aqui da nossa humilde pessoa? Que a gente resolva o que está aqui em C1, a gente arraste pela alça de preenchimento para C2 e tenha o resultado de C2.
arraste pela alça de preenchimento para C3 e tenha o resultado de C3. É isso que ele quer da gente. Então vamos começar por partes, né? Planilha eletrônica é sempre por partes, gente. Tá? Não esquece isso, sempre por partes. Então vamos lá. Qual que é o resultado de C1? Como é que eu faço com C1? Simples. A1 mais B1. A1 mais B1. Resultado, 7. Professora, mas e esse cifrão? Preste atenção que isso aqui é bem importante. O cifrão só serve, você só vai se importar com o cifrão só é alguém na fila do pão quando eu vou copiar esse endereço para outra, esse endereço de célula, essa fórmula para outra célula. Se eu vou fazer qualquer cálculo, como no exemplo aqui é a soma, cifrão não serve para nada. Muitas questões de prova, o examinador, ele coloca lá o cifrão, né, no meio da tua questão, e ele nem está cobrando endereço absoluto nem relativo, ele está cobrando uma exponenciação, ele está cobrando qualquer outra coisa. Mas ele coloca o cifrão lá para, quem não sabe isso, já fica lá, meu Deus, o que eu faço aqui? Você ignora, esse é o momento de você ignorar o cifrão. Agora, veja só, eu já eliminei 2 gabaritos. Então aqui, sempre que você estudar a questão comigo, eu já nem falo resolver questão, ninguém resolve questão comigo. Os meus alunos só estudam questão comigo. Qual que é a diferença, professora? Olha só, resolver questão é o que você faz lá no dia da tua prova ou em simulado. Porque aí você pode chutar, você vai olhar você vai buscar a alternativa correta e as outras você nem vai dar bola para as outras questões. Por exemplo, se tivesse uma questão perguntando qual é o protocolo de envio de e-mail, né? A gente vai ter essa aula também. Qual é o protocolo de envio de e-mail? Aí tem lá, letra A, SMTP, letra B, POP, letra C, IMAP, letra D, HTTP, letra E, SSL. Envio de e-mail é SMTP. Se você está no dia da prova resolvendo ou no dia do teu simulado, você vai achar a questão, porque simulado você também treina tempo de prova, tá? Você treina tempo de prova. Então você vai procurar alternativa. Envio de e-mail, SMTP, passo para a segunda questão. Agora, quando você está estudando, você sabe que a alternativa é o SMTP, mas você vai estudar todos os outros protocolos que estão nas outras alternativas. Isso é estudar questão. No caso que eu estou mostrando aqui para você, por que eu digo que eu estou estudando essa questão? Porque eu estou ensinando você a resolver a questão também. Você, sempre que você pode, às vezes isso é passinho, por exemplo aqui, a gente resolveu o primeiro passo e nós já eliminamos 2 alternativas. Tá? E você tem que fazer dessa maneira na tua prova, porque isso, tempo de prova, meu amigo, tempo de prova. Você tem que levar para a tua prova, eu sempre falo que nós temos, eu já falei para vocês que eu trabalho com orientação de estudos, então eu estudo essas técnicas de estudo, planejamento, toda essa parte, né? Então, olha só, o que acontece? Nós temos o tripé do estudo, que é teoria, revisão e questões, como estudar isso, qual a maneira correta de estudar, né? Teoria, fazer revisões, o estudo de questões, tá? E nós temos o tripé do dia da prova. O que é o tripé do dia da prova? É o que você tem que levar para a tua prova. E o que você tem que levar para a tua prova? O conteúdo que você está adquirindo agora, que você adquire o conteúdo lá com teoria, revisões e questões. Você tem que levar a administração do tempo de prova, porque muito aluno chega para mim falando, nem consegui começar as questões em matemática. Caramba, ficou só na redação. Então você tem que treinar isso com simulado. Não é na hora que você estuda questões que você vai treinar tempo de prova. Na hora que você estuda questões, você está estudando questões. O tempo de prova, você vai treinar no simulado. Tá? Quem quiser saber mais sobre isso, pode mandar o WhatsApp para mim e perguntar que eu explico para vocês. Se tiver muita gente, eu gravo um vídeo falando sobre isso. E o terceiro itemzinho do tripé tripé do dia da prova, é o emocional.
é o emocional. Como na questão que a gente estudou lá do Decabim, um exemplo ali do emocional é a cobrança dos familiares. Às vezes o familiar nem está te cobrando nada, mas você se sente cobrado, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que gabaritar, é a tua própria cobrança. Quem mais investiu tempo e dinheiro para essa prova é quem mais vai se cobrar. Quem foi lá assim, saiu o edital e comecei a estudar e já me falaram que é muito difícil passar pós-edital. Essa pessoa se cobra menos. Ela vai mais tranquila para a prova. Por isso, se você está estudando há muito tempo para essa prova, trabalha o teu emocional. Não deixa para trabalhar isso no dia da prova, na véspera do dia da prova, gente. Trabalha isso antes. Tá? Se precisar conversar, chama aí, porque isso é muito, muito, muito importante. Já vi inúmeros casos de alunos. Teve uma aluna que estudou, ela começou a ser minha aluna, a primeira vez que ela foi minha aluna foi em 2012, e ela fez vários concursos, estudando ali para concursos, e ela não passava. Ela é uma pessoa super inteligente, tá? Professora de línguas, professora de matemática, enfim. E aí um dia ela fez uma prova para um tribunal, e ela estudou muito, não passou, não conseguiu. E aí um dia ela fez uma outra prova para um nível bem mais baixo, tinha 10 questões de informática, e ela veio chorando para mim, falando que ela acertou 6, só que 3 ela chutou, das 6 que ela acertou, e ela falou assim, eu tive informática com todos os professores de Curitiba, ou seja, caramba, como isso? E aí um dia eu vi no Facebook que ela foi nomeada no Ministério Público, que foi uma prova que ela fez, estava no meio do caminho. O que é uma prova no meio do caminho? Ela não estava se preparando para essa prova. Ela saiu no domingo de manhã para fazer a prova, é mais um treino. Ou seja, o que acabou com todas as outras provas dessa menina? Emocional, o conteúdo ela tinha, isso a gente vê aos montes por aí. Então, cuida do teu emocional. Não esquece, leva para a prova. Conteúdo, tempo de prova, emocional. Tudo isso tem que preparar agora. Não é no dia da prova. Ok? Voltando aqui. A gente encontrou, então, C1 e a gente eliminou a alternativa D e E. Agora, o que ele quer? Que eu arraste, o examinador quer que eu arraste pela alça de preenchimento para C2. Como é que fica? Ele quer o resultado de C2. Olha só, igual, deixa eu apagar aqui. O que tem cifrão, que é o cifrão A, não penso, copio. Sempre que tem cifrão, eu copio. Tem gente que fala, endereço absoluto é muito difícil. Não, endereço absoluto é só copiar. O relativo é que você tem que calcular alguma coisa, né? Tem que pensar como é que vai ficar. Então, o 1 é um endereço... É um endereço relativo, ele não tem cifrão. Então, como é que ele fica aqui na linha 2? Ele fica 2, aqui ele era 1, aqui ele fica 2. E o B não tem cifrão, como é que ele fica aqui? B. Professora, agora eu estou perdido. Esse é o momento que muita gente se perde. Esse é o momento que muita gente falou que o B vira C. Então, é aquilo que eu já expliquei para vocês e que na hora a ficha não cai. E isso não é só com você, é com muita gente. Presta atenção. Eu tenho essa fórmula na linha 1 e na coluna C. Então, eu tenho em C1 essa fórmula. Eu estou copiando essa fórmula para C2. Fala para mim, o que mudou aqui? Eu continuo na mesma coluna. Então, quer dizer que se eu continuo na mesma coluna... a letra não muda. Ela não muda, porque o que identifica a coluna é letra. Agora, veja que o número que identifica a linha, ele mudou. O número que identifica a linha mudou. Estou copiando da linha 1 para a linha 2. Então, número muda e letra não muda, certo? E o 1 eu tenho cifrão, fica cifrão 1. Então, o que eu tenho aqui? A2... mais B1. 5 mais 3, 8. Se eu for
para o gabarito, olha só, as alternativas, eu já tenho o meu gabarito letra B. Se eu tivesse na prova ou num simulado, eu já assinalava a letra B e iria para a próxima questão. Mas como a gente está estudando, a gente vai fazer o próximo passo. O que é o próximo passo? O próximo passo é copiar, arrastar pela alça de preenchimento para C3. O que tem cifrão, não penso, copio. O 2 fica 3, porque eu estou mudando de linha. A fórmula não está na mesma linha, né, que eu estou copiando, não estou copiando para a mesma linha. Mais B, porque a fórmula está ainda na coluna C. Né, estou copiando a fórmula que está na coluna C, estou copiando na coluna C. E cifrão 1. E vai ficar aqui o quê? Vai ficar A3 mais B1, 9. Então, gabarito, alternativa B. E uma coisa aqui que eu não falei para você é o seguinte, olha só. B3 é um exemplo de endereço relativo. Isso aqui, cifrão B, cifrão 3, é um exemplo de endereço absoluto. Mas eu posso ter assim também, como a gente viu ali nessa questão, né? Que são exemplos de endereço misto. Endereço misto. Por quê? Porque eu posso fixar somente linha. Se o cifrão está na frente do número, estou fixando somente linha. Se o cifrão está na frente da letra, estou fixando somente coluna. Ok? Próxima questão. Aqui tá no Excel, gente, mas vale para o Calc também, tá? Então, sem problema. Excel e Calc, tá? Então, no Calc, a fórmula igual cifrão B1 mais A cifrão 2, colocada na célula A1, ao ser copiada para a célula C1, ficará nessa última igual a. Então, eu não tenho planilha. Vou desenhar aqui a planilhinha. Então, está em A1, foi copiada para C1. Então, linha 1, linha 2, linha 3, né? Então, igual cifrão B1 mais A cifrão 2, colocada na célula 1, ao ser copiada para C1, ficará nessa última igual a. Então, aqui eu posso tanto selecionar a célula 1, né, Ctrl C, e selecionar a célula C1, Ctrl V, ou arrastar pela alça de preenchimento, né? Se fosse na prática, tanto faz. Como é que vai ficar aqui? Então, olha só, igual, ó, cifrão B, quando tem cifrão, não penso, copio. Ok? 1 não tem cifrão. Como é que ele fica aqui? 1, por quê? Porque eu estou na mesma linha da fórmula, eu não mudei de linha. A fórmula está na linha 1 e eu estou copiando essa fórmula para a linha 1. Tá? Agora, mais A não tem cifrão. Como é que vai ficar? Aqui seria B e aqui C. Eu tenho uma fórmula na coluna A e eu estou copiando essa fórmula para a coluna C. Então, eu estou mudando de coluna. Aí vai mudar o endereço também, a letra, né? O endereço de coluna. E cifrão 2? Tem cifrão, não penso, copio. Bom, então deixa eu te falar uma coisinha agora aqui. Eu expliquei para você endereço relativo absoluto no Calc, né, lá com a média, lá com o exemplo do banco. Eu expliquei para você desenhando a planilha na questão 1 e aqui na 2. E agora eu vou passar para você um raciocínio lógico que, ó, acelera, tempo de prova, e que eu acho muito mais fácil para resolver. Professora, por que não passou isso de cara? Porque você precisa ir por etapas, passo a passo. Se você pular etapas, mais difícil de você entender,
tá? Acredite. Mas o que eu vou passar agora para você vai facilitar bastante a tua vida, tá? Tem gente que prefere desenhar a planilha, né? Eu vou passar esse raciocínio lógico. Mesmo assim, tem gente que prefere desenhar a planilha. O que eu falo para você que prefere desenhar a planilha? Tempo de prova, você perde tempo. Treine esse raciocínio que eu vou passar aqui para você. O que é esse raciocínio? Seguinte, tem que seguir passo a passo que eu vou falar para você. Se você não seguir passo a passo, se você no dia da tua prova não escrever o que eu estou falando aqui para você, no papel, querer fazer tudo mentalmente, você vai ter que fazer várias vezes a mesma coisa. Você estará pensando em várias coisas ao mesmo tempo e corre um risco grande de errar a questão por besteira. Então, faz do jeitinho que eu tô falando para você. O que você vai pensar aqui? Você vai pensar onde está a tua fórmula, que é a A1, olha só, e para onde você vai copiar, C1. Aí você vai analisar quantas colunas e quantas linhas você vai caminhar aqui, modificar, né? O que identifica a coluna? Letra. Então, de A para C, quantas colunas que você está andando? Olha só, A, B, C. 2 colunas, certo? E linha, identificada por número, 1 para 1, 0 linhas. Aí, o que você faz? Você pega a fórmula que o querido examinador deu para você e você vai fazer o cálculozinho. Como? O que tem cifrão não pensa, copia, é endereço absoluto. O 1 não tem cifrão, é relativo. 1 é número, número identifica linha. Eu vou somar esse 1 com esse 0, que vai dar 1. Não se perca nas continhas, hein? A é letra, coluna, né? Letra identifica coluna. Não é endereço absoluto, é endereço relativo. Então, A mais 2 colunas, como é que vai ficar? Olha só, A, B, C, né? 2 colunas vai ficar C. E cifrão 2, só copiar. Então, perceba que eu tenho aqui o mesmo resultado, 2 formas diferentes de resolver, mas falando em tempo de prova, essa segunda maneira é a ideal para você utilizar no dia da tua prova, ok? Então, nosso gabarito aqui, alternativa E. Próxima questão, então, que a gente vai ver aqui. Questão 3. Se a fórmula igual cifrão E1 mais D cifrão 2 contida na célula A3 de uma planilha eletrônica do programa Microsoft Excel, versão em português, for copiada para a célula D7, a fórmula resultante na D7 é... Então, aqui eu vou desenhar a planilha, eu vou fazer aqui das duas formas. Eu vou fazer desenhando a planilha e pelo raciocínio, tá? Vai tentando, enquanto eu tô desenhando a planilha, eu desenho em 1 minuto. Vai tentando resolver pelo raciocínio. Tentando, ninguém tá cobrando que você acerte, não. Tenta aí, olha só. Então, vou desenhar aqui. Opa, apertei o botão errado aqui sem querer. E aqui, quase prontinho. Então, olha só. Essa fórmula está em A3, igual cifrão E1 mais D cifrão 2. E o examinador quer que eu copie para D7. Faltou aqui uma, então. D7. Então, esta célulazinha aqui que eu estou negritando para você. Perceba, eu não posso arrastar pela alça de preenchimento simplesmente porque teria que arrastar na diagonal. Não existe isso em planilha eletrônica. Aqui teria que ser Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, ok? Dessa forma, tá? Então, vamos lá. Olha só, como é que vai ficar aqui? Igual cifrão E.
Por quê? Porque aqui, olha só, cifrão E, só copio. O 1, como é que fica? 1 é número, né? Eu estou mudando de linha, então aqui vai ficar 2, 3, 4, 5. Ou seja, qualquer linha, qualquer coluna da linha 7, ele será 5. Ah, professora, e se fosse E5 aqui? Se fosse aqui E3? Ao invés de 1, aqui fosse 3, olha só. Aqui fosse 3, daí ia ficar 4, 5, 6, 7. Ou seja, você sempre continua contando a partir do número que você tem de linha aqui. Coincidentemente, aqui começou pelo número 1, mas nem sempre vai, tá? Bom, mas, o que eu tenho aqui? D, como é que fica o D? Olha só, D, E, F, G. Eu vou caminhando nas colunas. Qualquer linha da coluna D, ele será G. E aqui, cifrão 2, só copio. Vamos fazer agora pelo raciocínio. Deixa eu ver se eu consigo um espacinho aqui. Acho que aqui se eu apagar, vou apagar toda a linha. Bom, vamos colocar aqui nesse cantinho. Olha só. Então, como que é o raciocínio? Qual célula eu estou, para qual estou copiando? A3 para D7, certo? Então, a segunda maneira de resolver aqui. Quantas colunas e quantas linhas eu vou me movimentar? Que é que identifica a coluna? Letra. Então, A para D. Né? Quantas colunas eu vou caminhar? Veja só, A, B, C, D. 3 colunas, certo? Então, anoto aqui. 3 para 7. Quantas linhas? 7 menos 3, 4. Agora, pego a fórmula que o examinador falou que colocou em A3 e vou fazer o cálculo. Cifrão E, só copio. 1 é número. Número identifica o que mesmo? Linha 1 mais 4, 5 mais D. D é letra, né? Letra identifica coluna. D mais 3. Ó, D, E, F, G. Então, coluna G. E cifrão 2, olha só, cifrão 2. E eu tenho aqui mesmo resultado que está aqui na alternativa C, ok? Então, para você treinar, até que você entenda, você pode fazer das duas maneiras. Com planilha e com esse raciocínio, lógico. Depois que você entender, gente, só o raciocínio por causa do tempo de prova. Eu vou passar para você aqui mais uma questão. Essa questão seguinte, olha só. Essa questão você vai fazer o seguinte. Você vai resolver sozinho. Então, você vai pausar essa aula aqui, resolve essa questão e depois você volta aqui comigo. Vou esperar você então. Esperando aqui você. E aí, resolveu? Pausou a aula, resolveu a questão, qual gabarito você chegou? Vamos ler aqui a questão, olha só. A fórmula igual cifrão A, cifrão 11 mais A12, contida na célula A10, quando movida para a célula B10, será regravada pelo Excel ou pelo Calc, gente, mesma coisa. Os dois têm o mesmo resultado. Como? Então, seguinte, o gabarito é a alternativa E. E eu sei que nesse momento você tá... Né, como dizem no Paraná, me caiu os butiá do bolso. Tipo assim, surpreso. Então, olha só, presta atenção. Presta atenção que eu vou falar pra você. Se você chegou na alternativa C, você está de parabéns porque você entendeu tudo que eu expliquei pra você de endereço relativo absoluto. Só que aqui nessa questão, tem um conceito que eu ainda não expliquei e que eu vou explicar agora. Professora, e por que você passou a questão sem antes explicar? Para chamar a tua atenção, para você não ir para Nárnia, porque esse conceito cai pouquíssimo em prova. Pouquíssimo em prova. Olha, eu tenho muita questão, eu já resolvi muita questão, né, de informática, de Excel, de Calc. Tem mais de 4.000 questões, mais de 5.000 questões, só gravada em vídeo,
depois tem as questões que eu gravo em áudio, depois tem as questões que eu cometo em PDF, depois tem as questões que a gente resolve e nem contabiliza, né? E eu vi 2 questões cair, isso que eu estou passando para você, ou seja, cai pouquíssimo. Mas se cair, você tem que saber. É um conceito muito simples para a gente ver. Olha só, tem algo nesse enunciado que eu não expliquei para vocês e que muda esse gabarito de C para E. E que muita gente fica falando, regravada, regravada. Não, não é regravada não, é movida. Mover em informática é sinônimo de recortar, que é o Ctrl atalho, Ctrl X, lembra disso? Vou mover o arquivo para o pendrive. Você vai recortar. E o que eu falei para você do endereço relativo e absoluto? Como é que você pode trabalhar com ele? Através de copiar. Alguma vez eu falei recortar? Não, eu falei copiar, falei alça de preenchimento. Recortar é mover. Quando você copia ou arrasta pela alça de preenchimento, que você também está copiando essa fórmula, você vai fazer tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Mas, porém, se na tua questão estiver falando em mover, né, recortar, mover, aí não vai alterar em nada. Perceba que a fórmula que eu tenho aqui em A10, quando ela é movida para B10, ela continua a mesma. Então, quando eu copio, tem que fazer todos aqueles cálculos, desenhar a tabela ou fazer o raciocínio lógico, que é o mais indicado, tá? E quando eu tenho na minha questão mover, que é sinônimo de recortar, aí simplesmente movo. Simplesmente vou mover mesmo, né? Simplesmente não muda essa fórmula, tá? Continua igualzinha, só encontrar no gabarito a mesma fórmula, certo? Bom, então a gente termina aqui esse conteúdo de endereço absoluto e endereço relativo que eu falo para você, é bem importante para a tua prova. E agora eu vou mostrar para você mais algumas coisinhas que a gente precisa saber aqui do Calc. Deixa eu fechar esse. Que é o seguinte aqui, olha só. A gente tem aqui essa barrinha essa barrinha padrão, a gente chama isso aqui de barra de ferramentas padrão, e eu vou inserir aqui, exibir, né, a barra de ferramentas de formatação, tá aqui, olha só. Essa barrinha de ferramentas de formatação, então se ela não estiver aparecendo, você já viu ali como é que eu fiz, né? Vai aqui no menuzinho exibir, barra de ferramentas, eu tenho aqui todas as barrinhas, não consegui pegar ali, peraí. Olha só, barra de ferramentas, eu tenho aqui todas as barrinhas, né? Para eu trabalhar no Calc. Então, por que eu peguei essa barrinha? Porque eu tenho aqui alguns botõezinhos que eu preciso mostrar para vocês. Por exemplo, como é que eu fiz aqui esse título, Cálculo de média escolar? Olha só, Cálculo de média escolar. Eu quero colocar esse título centralizado na minha tabela, como ele está ali, né? Como você está vendo ele ali. Para eu fazer isso, eu preciso selecionar todas essas células e vir nesse botãozinho aqui que se chama mesclar e centralizar células, tá? Então, clico nesse botãozinho e o que ele faz? Mescla e centraliza as células, tá? Se eu pegar aqui essas 4 células e clicar em mesclar e centralizar, ele vai transformar essas 4 células em uma só. Mas que texto que vai ficar ali? Vai ficar o 8, vai ficar o 7, vai ficar o 5, o outro 7. Até vou mudar esse número aqui, esse outro 7 aqui, para o número, vou colocar aqui um 6, que é nota, para não ter confusão do que vai ficar aqui. Então, olha só, quando eu clico aqui, o Calc ele vai me dar algumas sugestões. Mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula, manter o conteúdo da célula oculta, olha só, ou esvaziar o conteúdo das células ocultas. Então,
A opção padrão que ele tem aqui é manter o conteúdo da célula oculta. Ok, o que ele faz? Isso quer dizer que fica somente a primeira célula superior, que é o mesmo que eu tenho lá no Excel. Depois ele tem ali as outras opções. Bem difícil cair isso em prova, mas já foi cobrado sim em prova no Excel, no Calc nunca vi ser cobrado, mas estou passando aqui para você por via das dúvidas. Depois a gente tem esse botãozinho aqui, o que é esse botãozinho aqui, ó, 0.0. Formatar como número. Vou selecionar aqui essa célula, clico nele aqui, olha só, ele coloca 2 casas decimais, tá? Formatar como número. Olha para esses botõezinhos, aqui formatar como data, e aqui ele tem para adicionar casas decimais, olha só, adicionar casas decimais, e aqui, quando eu tenho esse X no botão, excluir casa decimal. Esse botãozinho é bem importante, é o formatar como moeda. Se eu clicar nele, olha só, ele coloca por padrão o real e 2 casas decimais, tá? Se eu clicar nessa flechinha que tem aqui do lado, é aí que ele travou agora aqui, Calc, de vez em quando faz isso. Se eu clicar nessa flechinha que tem aqui do lado, ele traz para mim uma lista das moedas que existem pelo mundo, ok? Mas em geral, gente, cai aqui o padrão, certo? Que ele traz pra gente é aqui o padrão, ok? Outro botãozinho, se eu pegar todas essas notas aqui, clicar nesse botão aqui, olha só, esse botão é o soma, o que ele vai fazer? Vai somar. Então, ele colocou aqui, se eu clicar aqui nessa célula, selecionar, ele vai aparecer ali a função soma. Eu passei para vocês esses exemplos aqui bem rapidinho, porque a gente está no final da aula e eu quero que você vá pausando aí a tua aula e vai fazendo no teu Calc, tá? Isso aqui cai menos em prova, mas pode estar na tua prova também. Outro conceito que a gente tem aqui que pode ir para a tua prova é o seguinte, olha só. É o classificar e filtrar. A gente vai falar primeiro do classificar. Eu tenho aqui, então, essa tabelinha aqui, olha só, com o nome, bairro, sexo da pessoa, o valor, vamos dizer que ela recebe, né? Enfim. E vamos supor que eu queira colocar essa tabela, os nomes em ordem alfabética, ou os valores, né, do maior para o menor, ou do menor para o maior. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na guia dados, ou aqui na barra de ferramentas padrão, eu tenho esses botõezinhos aqui, que equivalem, ok? Mas, em geral, vai cair a guia dados. E eu tenho aqui ordenar. Lá no Excel, para quem já estudou, isso se chama classificar. Tá? Se eu clicar aqui em ordenar, ele já vai ordenar para mim em ordem crescente ou decrescente. Então, vai abrir essa telinha aqui. Eu quero ordenar por o quê? Pelo nome. Eu quero ordenar pelo bairro, pelo sexo da pessoa, pelo valor. Não, eu quero pelo nome. Ordem crescente ou decrescente? Crescente, ok, olha só. Então, perceba, ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Perceba que a Renata, ela é de Copacabana e tem valor de 2.597, tá? Quando eu venho aqui em ordenar, aqui pelo nome, ordem crescente, perceba que a Renata veio aqui para baixo, a linha 12, e todos os valores dela, todas as informações dela foram com ela. Então, eu estou ordenando pela coluna A, coluna do nome, mas as outras informações vão junto, ok? Agora, eu posso também vir aqui direto em ordem crescente ou decrescente, olha só. Então, dados, ordem crescente. Já ordenou direto pelo nome, pela primeira coluna. Então, eu vou aqui em ordenar quando eu quero abrir aquela caixa de diálogo que vocês viram, já vou mostrar de novo,
e fazer algumas configurações. Mas se eu quiser ordenar em ordem crescente ou decrescente, eu vou direto nos botõezinhos ali, AZ ou ZA. E presta atenção, a representação é AZZA, mas eu faço isso com números também, né? Então, é só uma representação, tá? Não quer dizer que é só texto que eu vou usar aqui, ok? Bom, então se eu vir aqui, vamos pensar assim, olha só, a Maria tem aqui 23, vamos colocar que o José também tem 23. E eu vou ordenar aqui por nome, vamos colocar, não, outra ordenação, outro exemplo, olha só, vou vir aqui em ordenar, vou ordenar agora pelo valor crescente, mas aí perceba que a Maria e o José, eles têm o mesmo valor. Quem é que vai vir primeiro? Eu vou fazer essa configuração, chave de ordenação 2 pelo nome. Então, ele vai colocar pela ordem alfabética, crescente ou decrescente. Percebe? Eu vou criando níveis aqui. Isso, gente, é raro de cair em prova, mas já caiu. Então, quem que vai vir primeiro aqui? Olha só. José veio antes da Maria, eles têm o mesmo valor, mas eu configurei que quando tiver o mesmo valor, o segundo nível aqui, né, vai vir primeiro, vai fazer esse desempate, vamos dizer assim, né, pelo nome, ok? Então, aqui o classificar. E outro item que a gente tem importante é o autofiltro. O autofiltro também está aqui no menu dados, olha só, menu dados, tá? E o botãozinho dele também tá aqui, olha só. Também tá aqui, certo? Então, como é que eu vou fazer esse... O que é esse filtro primeiro? O filtro, ele faz o seguinte. Ele mostra os valores que eu quero visualizar e ele oculta aquilo que eu não quero visualizar. Pensa no momento que você tem uma tabela muito grande, mas você não quer visualizar todos aqueles dados que estão ali. Como, por exemplo, aqui. Vamos pensar que eu tenho aqui homens e mulheres, né, nessa tabelinha. Vamos pensar que eu não quero visualizar os homens, eu quero visualizar só as mulheres. Os dados das mulheres. O que eu vou fazer? Vou usar o filtro. Olha só. Eu venho aqui em dados, autofiltro. Perceba que de cara ele colocou um botãozinho em cada coluna. Ele coloca um botãozinho em cada coluna. E aí, eu venho aqui na coluna, eu quero mostrar só as mulheres, certo? Então, eu venho na coluna que identifica o sexo da pessoa, né? O O é homem, o A é mulher, né? Masculino e feminino. Venho aqui, eu vou desmarcar o que eu não quero mostrar. Então, eu vou desmarcar aqui esse O, presta atenção, olha só. Desmarquei, ficou só A. Estou mostrando só as mulheres e presta atenção, volta de Nárnia. Eu tenho aqui, na coluna C, ficou diferente. Você vê que eu tenho um quadradinho ali debaixo do botãozinho normal, desse triângulozinho virado para baixo. Esse quadradinho está indicando que eu tenho filtro nessa coluna. Mas agora, eu não quero mostrar as mulheres do Leblon. Venho aqui na coluna bairro, desmarco Leblon. Ok. Olha só, novamente, esse botãozinho tem um pontinho aqui embaixo. Isso cai em prova? Cai. O examinador pergunta, qual ou quais colunas contém filtro? Nesse caso aqui, colunas B e coluna C. Ok? Bom, olha só, o meu tempo aqui para passar o conteúdo para você, é claro que o conteúdo de informática, ele não tem fim. Mas eu tenho outros conteúdos para passar para você. Tem alguns assuntos que caem menos em prova, mas que eu gostaria que depois, presta atenção, depois que você ter dominado o que eu passei para você aqui de calque, no material de vocês tem isso, tá? O material de vocês tem. O material de vocês tem mais conteúdo do que o que eu passo aqui na aula. Eu não tirei aquele conteúdo além. Eu poderia ter tirado do meu material de calque, porque tem gente que reclama, mas com esses eu converso aqui. Gente,
A gente tem um tempo X e a gente tem uma data de prova, então a gente tem que escolher o que vai estudar, tá? E estudar sempre aquilo que mais cai. Tem gente que já está estudando há mais tempo, aí pode olhar um conteúdo a mais. Essa é a tática que a gente usa assim de estudo, né? Começa pelo que mais cai e vai ampliando esses horizontes. Agora, quem está começando a estudar agora, precisa estudar, focar naquilo que mais cai. E depois vai ampliar esses horizontes também. Então, para quem já tiver o domínio do que eu passei em aula, vai olhar aqui na guia dados, deixa eu ver o que tem aqui na guia dados, validação, o conceito, lá no meu material, e na guia ferramentas o atingir meta, ok? O atingir meta, certo? Eu vou ainda passar mais um conceito aqui que eu não passei, mas que eu tenho que passar, mesmo que a gente extrapole um pouco a hora aqui, porque esse é bem importante. Então, olha só, que é o conceito de formatação condicional. Então, aqui no menu formatar, gente, a gente tem aqui condicional, que é a formatação condicional, certo? Então, o que é essa formatação condicional? Aqui está só condicional. Em outras versões do Calc está formatação condicional, mas saiba que nessa versão está condicional. Então, a gente não sabe exatamente qual versão vai cair, né? Da 5.0.6 em diante. Então, olha só. Quando eu falo em formatação, eu estou falando em mudar cor, tipo da fonte, efeito, negrito, itálico, sublinhado. Isso é formatação. E condicional é uma condição. Então, se eu falar para você assim, fulano está no vermelho. Eu tenho um exemplo de formatação condicional. Por quê? Porque vermelho é formatação e a condição é ele ter saldo negativo. Então, fulano está no vermelho. Percebe? Então, nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou selecionar essas células, vou vir aqui em formatar, vou vir em condicional e eu tenho aqui vários tipos, olha só, de formatação condicional, né? Tem condição, escala de cores, barra de dados, ícones, data, tá? Vou vir aqui em condição, só para exemplificar para você. Eu estou fazendo aqui, então, pelo valor da célula. Olha só, o valor da célula poderia ser valor, fórmula, data. O valor da célula eu vou colocar aqui, tudo que for maior que, deixa eu ver os números que eu tenho aqui. Tudo que for maior que 18, e aí ele traz um estilo aqui para mim. Vamos ver um estilo que a gente tem aqui. Bag. Aí, esse aqui que chama bastante atenção. Vai ficar nesse estilo aqui. Estilo é um conjunto de formatação, tá? Então, ali eu tenho um conjunto de formatação. E dou o ok. Olha só, tudo que maior que 18 ficou nessa formatação. Então, se eu colocar esse 40 aqui, eu mudar esse 40 aqui, vamos mudar esse aqui. Se eu colocar para o número 9, não atende a condição, não recebe a formatação. O 10, o 16, esse 16, se eu mudar para 19, olha só, é maior que 18, atende a condição, recebe a formatação. Então, isso é esse condicional, que lá no Excel a gente chama de formatação condicional, e algumas versões do Calc também é formatação condicional. Então, você tem que ficar atento que pode cair como formatação condicional ou condicional, tá? E essa ferramenta, então, está aqui no menu formatar. Menu formatar está aqui em condicional, ok? Então, a gente termina aqui essa aula. Você vê que os minutos da aula online são mais aproveitados do que na aula presencial, porque não tem pergunta, não tem interrupções, assim. Então, eu acho assim que aquele ditado, há malas que vêm de trem, né? Há males que vêm para bem. É claro que o presencial é presencial, né?
mas no questão de quantidade de conteúdo a gente consegue passar mais aqui para vocês nas aulas, tá? E você tendo dúvidas, manda aí para mim, ok? Beijo para você, a gente termina o calque aqui então.